Minha mãe fez um pudim para aproveitar o resto do café com leite que não beberam e que guardaram na geladeira. Então ela pegou lá a receita de pudim de leite condensado e fez com café com leite, para não perder o café com leite. Aí ela me ofereceu, não pelo fato de ser reaproveitado, isso aí é normal, aqui em casa é normal. Mas o que é engraçado é que eu comecei a entrar num regime aí e já consegui perder 2 quilos. Daí comecei a engordar de novo. E 2 quilos a menos melhora muito o meu alongamento das costas, e que eu tenho as dores, né? Eu tenho dor assim. Então, um pouquinho que eu fique assim, que se eu ficar 4, 5 quilos acima do meu peso, nossa, me trava as costas inteiras. Mas não é isso que eu quero falar. Aí eu falo para a mamãe assim, falo, mãe, eu não quero, de manhã eu não como. Você quer que eu conte de novo a fábula para você do João e Maria? Aí eu estava a gravar falando para ela. Aí ela dá risada, ela acha graça. Eu, a minha versão da fábula do João e Maria é que eles estavam de regime e eles saíram de casa para não comer mais nada, para fazer o regime. E eles saíram jogando comida fora. Falaram que era para marcar o caminho para voltar, mas não é. Na realidade, eles estavam de regime. Onde já se viu, né? Jogar pão assim para marcar o caminho. É um absurdo isso. Eles estavam de regime. É óbvio. Aí tinha uma terrorista, uma bruxa terrorista, que queria sabotar o regime do João e da Maria, né? Fez uma casa de chocolate, de doce. E eles viram lá e não aguentaram, quebraram o regime. Foram lá e começaram a comer a casa. Aí eles entraram dentro da casa, começaram a comer, ficaram tão grandes que eles ficaram presos dentro da casa. Eles tiveram que comer a casa inteira. Eu contando para minha mãe, tiveram que comer a casa inteirinha para poder sair, né? E daí eles estavam com fome ainda e comeram a bruxa também. Fizeram um caldeirão, puseram a bruxa, comeram a bruxa também. Então eu falei, mãe, você quer que eu conte a fábula do João e Maria de novo? Eu não estou de regime, mãe, não posso comer. Lembrando dessas coisas, né? Quando a gente é muito jovem, a gente fala as coisas de maneira muito agressiva, muito revoltada, né? E eu acho que aquelas coisas tinham que ser faladas também, sabe? Também tem que ser faladas. O problema é uma forma de desabafo, de ironia, existe uma prepotência, né, no falar. Então a própria Bíblia, né, quando a pessoa é muito jovem, ela critica muito a Bíblia, caçoa e delega a Bíblia, ó, coisas que não deveria ser se conhecesse realmente a história da cosmogonia, o panteão de várias culturas, né? Seja da Grécia, dos indianos, dos árabes, dos vikings, dos índios, dos africanos. Então, quanto mais mitologia você estuda, né, mais você entende que é muito parecido a explicação de como, de criação, né, a criação. Como foi criado o mundo, os homens, as mulheres, as criaturas, os animais. É muito parecido. E não é ofensivo isso que eu vou falar agora. Não é. Não é para ser. Basta a gente pensar que a Bíblia é muito semelhante a essas crenças antiquíssimas, né, que foram passadas por, por tradição oral, não tem escrita. E quando é passado por tradição oral, é contado para as crianças, para elas aprenderem. Então, ou são músicas, cantigas de roda, e que tem os ensinamentos. E basta a gente olhar como às vezes é bizarro, né? Essas fábulas, essas coisas todas, e ficou. E são muito respeitáveis, né? Assim,
é muito importante, não se questiona elas. Então, se a gente vai ver a criação do mundo, Moisés anotou lá no começo da Bíblia, o Deus criando de barro, soprando na narina do Adão de barro, né? E ele passa a ficar vivo. Isso é uma história contada para criança, né? Não é para chegar e falar assim, imagina, não foi assim. Aí a ciência começa a estudar e vai ver que a gente é feito de pó de estrela, né? Que a nossa matéria, né? Os minerais, do que a gente é feito, né? A química que nos faz, né? E toda a poesia também é outra coisa. Primeiro, a Bíblia, grande parte dela é história contada para criança, poesia e registros históricos contados pelo mais forte. Isso não é problema, não é vergonha, não é ofensa, não é nada. Para quem acredita em Deus, isso que eu quero dizer. Não é. Eu acredito em Deus e vejo a Bíblia o melhor que eu posso. Eu não imagino que foi Deus que escreveu a Bíblia inteira, de uma vez só. Não imagino que essa inspiração por Deus também, não imagino isso. Imagino a importância do relato dos cristãos, né, que tem a Bíblia como a referência, a chegada do Cristo, trazendo uma mensagem sobre amor. Mas Cristo não escreveu nada. Foram os outros que relataram. Agora imagine mais uma característica da tradição oral, histórias contadas para crianças, que são simples, linguagem de criança. Então, o Adão, a Eva, comeu a maçã, foi expulso do paraíso, tudo isso é linguagem contada para as crianças. Não há como negar isso. E também não há como delegar a isso uma responsabilidade empírica, científica. Por quê? A gente sabe muito bem, né? Até a Arca de Noé é uma história linda contada para crianças, né? Não tem problema nenhum ser uma história para crianças. As histórias das guerras lá no Velho Testamento, aquelas coisas, a gente sabe que o que fica na história são os relatos dos mais fortes, que ficou. O resto é apagado. É o ponto de vista. Então, os mais fortes vão contar que eles foram agredidos e no final eles venceram. Então existe muita violência, muito sangue, muita guerra, né? A Idade Média, a gente vê assim como retornou, né? Cristo veio trazer uma ideia de amor, uma coisa muito bonita, e na Idade Média mesmo, né? A gente vê a igreja, o período tenebroso que passou, que regrediu, voltou para aquela contação histórica, não só a contação histórica, a realização do mais forte, dizimando culturas, né, que para eles eram pagãs, que não eram os povos civilizados, fazendo associação com política, com reis, destruindo tudo. Qualquer pessoa que tinha um pensamento diferente era jogado na fogueira. Não dá para não computar nas costas da Bíblia, no caso, esse período da Inquisição. Não a Bíblia em si, mas perceba, relatos que estão dentro da Bíblia dos povos antigos de guerra também tem essa característica que a gente viu na continuação da história, né? A gente tem isso. Outra coisa é um fanatismo. Imagine pessoas que têm... Eu sei, a minha família tem muita vocação, está tocando o telefone, ninguém atende. Para o vídeo e vai lá atender. Pior que minha mãe está dormindo, né? Meu pai está na sala, não atende. Eu queria fechar esse raciocínio, vou deixar tocar. Era o cara da Vivo que estava ligando, né? Sabe? Oferecia aquelas coisas malucas.
estelionato, aquelas coisas também, não é o cara da Vivo. Então, parte é assim, história contada para criança, que não é vergonha nenhuma, maravilhoso, muito bonito, tem muito conhecimento, sabe? É muito potente. O registro da tradição oral, folclórica, mitológica, histórias contadas para criança. A história é contada por quem venceu a guerra, né? Sobre guerras, né? Muita violência, né? A outra coisa é um sensacionalismo de quem escreve sobre outras coisas. Por exemplo, o Cristo não escreveu o Evangelho, foram os apóstolos. Então, é um relato mais próximo, é muito mais confiável do que a tradição oral trouxe com essa linguagem de história para criança. Então, o período dos evangelhos é muito próximo da gente, só que tem características de sensacionalismo. O que é o sensacionalismo? A gente vê assim, a pessoa admira tanto. Eu tive amigos assim na adolescência, nossa, eu delegava a esse amigo, nossa. E não só eu. O Conan Doyle, quando está escrevendo alguns contos que eu gravei aqui, audioconto, tem dois. Tem o Anel de Tut e tem um outro que é o sarcófago. O sarcófago. Novo sarcófago, uma coisa assim. E o H.G. Wells também fala acho que é o Portão no Muro. Eles começam a narrar de uma outra pessoa, contar de uma outra pessoa, e eles admiravam tanto essa outra pessoa, que diziam que essa pessoa tinha muitos talentos, só que de repente estudava uma coisa, parava e estudava outra. E o pessoal já achava que ele iria ser um presidente, sei lá, presidente que eu falo, um cara que atingiria assim um status, uma importância social, sabe? Então volta e meia na literatura, quando está falando de outra pessoa que tem muitos talentos e é jovem, as pessoas imaginam, assim como os pais veem os filhos muito inteligentes, imaginam que eles vão ser médicos, vão ser isso, vão ser aquilo. É natural. Então o que acontece? Jesus Cristo era uma pessoa assim, de uma filosofia de amor impressionante, impactou toda a ideia nossa de humanismo, né? De humanismo, a Revolução Francesa, os direitos humanos. Para mim, ao meu ver, isso daí é a contribuição de Jesus Cristo, né? Então, a gente tem a Bíblia dos judeus, né? Que não tem essa importância de Jesus, né? Que fica com a característica que eu falei anterior, de histórias para criança e história de guerra do mais forte. E também o fanatismo. O fanatismo é o seguinte, a minha família também tem vocação para várias coisas e também para a religião. Então a gente percebe muito bem, e até fases da vida, que a gente só quer falar sobre aquele assunto. Então eu tenho um fanatismo por arte. Chega a ser até ridículo se for ver um entorno meu, essa minha figura hoje atual para fazer os filminhos, essa minha paixão, chega a ser até ridículo. Isso é um fanatismo. Também não é uma vergonha. Colecionismo, fanatismo é característica da humanidade, não é problema. E a pessoa que tem uma vocação espiritualista, religiosa, ela cai nesse fanatismo. Então essa ideia de sair pregando para todo mundo, divulgando, falando, ela passa por esse viés do fanatismo. Ela só quer falar sobre aquilo. Então, o que acontece? Quando a imprensa marrom começa a noticiar coisas, ela vem com um exagero. Ela vem com esse fanatismo. O fanatismo exagera. Começa a colocar coisa a mais. Superpoderes e tudo mais, né? Então, eu não estou dizendo que nos evangelhos não houveram milagres, não é isso. Mas eu digo que a narração, o que é contado, a maneira como é contada a história de Jesus, ela é regada por essa
potência e as próprias falas de Cristo que ele diz, né? Isso é maravilhoso. Essa é uma importância das histórias que a gente lê dentro da Bíblia. Tanto essa característica de história contada para criança, quanto essa característica de poder ao extremo, de admiração, de como se puxasse a história contada para criança e estendesse além, realmente para o mundo adulto, fosse uma coisa mágica. É mágica, né? A fé, a cura, a vida após a morte, o paraíso. E a magia é uma coisa muito bonita, é linda. A gente precisa, isso é a última coisa que eu vou pontuar, é a poesia. Então, se a gente vê um poeta, imagine, se eu começar a escrever sobre a vida de um poeta que eu admiro demais, eu vou colocar para esse poeta milagres e muitas coisas que ele diz dessa poesia. Não estou falando que é poesia, mas vamos pensar, vamos fazer o exercício. Se eu for escrever sobre um poeta que vivia em poesia e a própria poesia na vida dele, um poeta tão especial, assim como o Hermann Hesse escreveu lá o Hanfuk, o Hanfuk, o robô lá. Eu homenageei a um conto do Hermann Hesse chamado Hanfuk, não, chamado o Poeta. O Poeta. Acho que é o Poeta. O Poeta. E esse cara vai atrás de um mestre que morava na floresta, que era o mestre da palavra perfeita. E esse personagem chama Hanfuk, é um chinês. E ele vivia excluído lá, como um eremita, buscando a palavra perfeita. E o Hanfuk aprende e perde a vida dele inteira, ganhando a qualidade poética da palavra perfeita. E ele retorna velho, já tudo mudou, e as pessoas ficam de queixo caído, admirado com a qualidade da poesia que ele apresenta para as pessoas. Entende? Então eu vejo isso, todas as características da Bíblia, como é um livro bonito, como vale a pena não se sentir ameaçado cientificamente. Então as pessoas partem para uma ideia de ateísmo por causa disso. É um pouco precoce usar o conhecimento científico e querer enfiar na Bíblia até culpas do que as pessoas fizeram a partir da Bíblia historicamente por causa de guerra, né? Reis e crimes. Então o Saramago coloca lá o Evangelho segundo Jesus Cristo, ele relata o quanto de sangue derramado nas cruzadas e tudo mais por causa do cristianismo, né, e da Bíblia. Dói demais isso porque tem muita verdade nisso, né? Mas a gente precisa se perdoar em primeiro lugar, perdoar a literatura que a Bíblia apresenta, a beleza, a importância histórica, não só histórica, humana, poética e verdadeira da ideia de amor que Cristo trouxe. É muito bom isso. Eu acho que o problema não está nas palavras escritas ali, está na pessoa que lê. Se a pessoa que lê, por isso que eu falei, comecei falando do João e Maria. Eu falo para minha mãe, é todo regime, mãe. Quer que eu conte a história de João e Maria de novo? Eu comecei contando esqueci o que eu ia falar. Isso, que o jovem tem muita revolta e ele está certo em muitas coisas. Só que a maneira como ele fala, entende? Então a gente fica mais velho, vamos pensar do rei Salomão, né? É tudo ilusão, jogado ao vento, né? Como é que fala? E é isso. O importante é quem está lendo aquelas palavras que estão escritas na Bíblia. Se a pessoa, como que ela vê aquilo, como que ela entende, o que ela... O Paulo
O apóstolo Paulo falava, examinai tudo, retende que é bom. Então, examinemos, inclusive, a Bíblia, né? As pessoas cientificistas que tornam-se ateus prematuramente e, né? Não há necessidade disso. Acho que tem muita poesia. Cristo é amor, amor é poesia, e a humanidade, ela é cruel, é dura, a gente já sofre muito, e tem que ir para o bem, ir para o bem. Então, não vamos virar ateus, vamos continuar acreditando em Deus, vamos entender a criação relatada na Bíblia como um ensinamento simbólico, que resume, sim, as verdades científicas. É um resumo contado por uma criança de uma maneira simples, que fosse possível entender. Inspirada por Deus, se a gente pensa que Deus é a poesia humana, é o amor, inspirado por Deus. Entende? Quer dizer, vamos ser mais simples, né? Vamos ser mais simples. E vamos estudar também a cosmogonia de outras culturas, não ficar só com a Bíblia também, tentar contextualizar, né? Vamos ler os livros, vamos viver a vida, vamos nos perdoar, vamos entender que a política religiosa, que a política, os reis, o poder, a ganância, é relatado dentro da Bíblia, principalmente por aqueles heróis da fé, né? Então não vamos culpar esse livro. Vamos amar os livros, vamos ler os livros, vamos conversar, vamos viver, vamos gostar da natureza, vamos lembrar do Fernando Pessoa, né? Se Deus existe, ele entraria por essa porta e diria, eis-me aqui, aqui estou. Mas se Deus é as nuvens, as montanhas, ele começa dizendo, eu não acredito em Deus, porque se Deus existisse, ele entraria por essa porta e diria, eis-me aqui. Agora, se Deus é as árvores, as nuvens, as montanhas, então eu acredito em Deus a toda hora, e a minha vida é uma constante oração. Percebeu que o Fernando Pessoa coloca as duas coisas? Antes eu achava que era uma ode, uma poesia que legitimava o ateísmo. Eu não acredito em Deus. Mas se Deus for, entendeu? Então a poesia ali, essa coisa divina, a gente pode acreditar em Deus. Pode ser inteligente, conhecer os astros, toda a teoria darwiniana do evolucionismo, acreditar nela e acreditar em Deus ao mesmo tempo.